Capítulo 594, Aparição dos Guardas da Morte. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YUNG-QC, Bru. Vendo outro soberano do pequeno reino núcleo da origem cair pelas mãos de Zhao Feng, o terceiro ancião do pavilhão da nuvem seca gritou furioso: pirralho! Dos 4 soberanos que ele trouxe consigo, 3 caíram. Técnica de corte céu místico céu negro. Em uma rica, brilhante e escura luz de cor verde que se espalhou por um raio de vários quilômetros, a origem verdadeira explodiu do corpo do terceiro ancião do pavilhão da nuvem seca, condensando uma translúcida e verde escura lâmina, como se fosse uma lâmina da punição celestial, ao se tornar um com o mundo, e cortar como um relâmpago em direção a Zhao Feng. Esse terrível poder fez com que o céu e a terra se agitassem loucamente. Os demais presentes, incluindo o líder de templo esqueleto e o outro soberano, ficaram chocados. Shua, o espírito da água gigante formado do estado líquido de Zhao Feng, tentou esquivar, mas não conseguiu desviar a tempo. Puxe! As ondulações azuis escuras de água que formava o corpo do espírito da água gigante ficaram imediatamente mais fracas, ao ser quase cortado ao meio. Mas depois de algumas ondulações de luz de água, ele começou a se curar. Neste estado de espírito da água gigante, todo o corpo de Zhao Feng foi capaz de se integrar altamente com o poder da água e se transformar em um estado semi-líquido, se tornando quase imortal, com uma monstruosa taxa de recuperação. Ainda indiferente, Zhao Feng resistiu ao ataque do terceiro ancião, e em um flash, ele avançou na direção do soberano no estágio tardio do grande reino núcleo da origem. Ban! O espírito da água gigante acenou, enviando um poder que pareceu se transformar em uma enorme onda que fez com que o soberano vomitasse um bocado de sangue. Diferente de quando estava nas ruínas do Sagrado Roxo, a atual transformação divina, espírito da água de Zhao Feng era uma versão completa. Não só tendo uma poderosa defesa na forma líquida, também tinha um enorme corpo e cada ação sua estava cheia de poder, ultrapassando em muito o domínio qual tinha a anciã Shui Yun, que estava no estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem. Isso porque, neste último meio ano, através da essência de sangue do coração de baleia e da aura do reino dos sonhos da era antiga, o nível existencial e poder de linhagem de Zhao Feng receberam um grande salto, com o primeiro estando ainda mais forte que a de um lorde soberano comum. Sob o apoio da transformação divina, espírito da água, seu tirânico nível existencial e poder de linhagem, eram totalmente diferentes do passado. Parado. O terceiro ancião rugiu enquanto olhava para o último soberano que caiu na armadilha do espírito da água gigante e do gigante de ossos flamejante. Zhao Feng e o líder de templo usavam técnicas secretas que aumentaram sua força para além da de um soberano comum do pequeno reino núcleo da origem. Vendo a onda de água que mais parecia um tsunami se aproximando cada vez mais, e sendo capaz de resistir aos ataques do terceiro ancião do pavilhão da nuvem seca, o soberano do estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem caiu no desespero. Recebendo os ataques combinados de Zhao Feng e do líder de templo esqueleto, esse soberano morreu, com seu corpo sendo devorado pelo poder de maldição da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados e se transformando em uma poça-sangue. Depois de absorver a essência de sangue e alma de 4 soberanos um atrás do outro, o poder de maldição da grande matriz cadavérica atingiu um nível impressionante. Respirando fundo enquanto flutuava solitariamente acima da fantasmagórica nuvem de névoa flamejante, a expressão do terceiro ancião do pavilhão da nuvem seca mudou drasticamente. Minha transformação divina, no máximo, só durará por mais 10 respirações de tempo. A figura de Zhao Feng brilhou, então voou, indo em direção ao terceiro ancião.
Claro, mesmo nesse estado, ele mal podia lutar contra um Lorde soberano, mas não representar uma verdadeira ameaça. Shua. Zhao Feng acenou a bandeira da matriz, conduzindo todo o poder de maldição e aura de morte da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados esmagando contra o terceiro ancião. Seu bastardo filho da puta. O terceiro ancião acenou com a mão e um vasto e infindável poder chocou-se contra a fantasmagórica nuvem de névoa flamejante. No entanto, seu rosto ficou ligeiramente pálido e o desconforto em seu corpo ficou ainda mais intenso. Desde o início do confronto até agora, seu corpo estava sob a corrosão do poder de maldição e sua força vital e alma eram constantemente devorados, isso se tornando cada vez mais rápido. Aproveitando essa oportunidade, o espírito da água gigante e o gigante de ossos flamejante combinaram forças e contra-atacaram. Pou! Bang! Bum! Bum! Dentro da grande matriz cadavérica, 3 especialistas entraram em confronto. Algumas respirações depois, a figura do corpo do líder de templo diminuiu com suas chamas ficando mais fracas. A figura do espírito da água gigante de Zhao Feng também se tornou um pouco mais fraca. No entanto, da outra parte, o rosto do Lorde Soberano de Cheongshan Preto estava tão branco quanto papel, com seu corpo ligeiramente tremendo. Imperceptivelmente, centenas a milhares de mãos murchas, pálidas e ensanguentadas envolvia seu corpo, devorando sua força vital e alma. Do início até aqui, o Lorde Soberano havia caído em um estado fraco, sendo que ele ainda estava ferido do confronto de antes. Olhando mais atentamente para sua pele, em apenas um curto espaço de 10 respirações de tempo, parecia que ele havia envelhecido uns 10 anos. GGG. Velhote, por causa da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, você perdeu alguns anos de vida. O líder de templo esqueleto riu presunçosamente enquanto o rosto do Lorde Soberano se tornava cada vez mais cinza, e sua pele envelhecida permitiu que o poder de maldição se espalhasse ainda mais por seu corpo, começando a deteriorá-lo. Seus bastardos, meu pavilhão da nuvem seca não deixará vocês saírem assim tão facilmente. Embora o terceiro ancião ainda estivesse amaldiçoando, havia traços de medo em seus olhos, com seu coração já profundamente aterrorizado. E logo depois de dizer isso, ele circulou sua origem verdadeira, levantou a mão e enviou uma poderosa e enorme palma verde de luz contra Zhao Feng e o líder de templo. Shua. No instante seguinte, a figura do Lorde Soberano desapareceu. Zhao Feng e o líder de templo então olharam para cima e viram o Lorde Soberano que já havia voado por alguns quilômetros de distância, qual tropeçou no ar e vomitou um bocado de sangue. Mestre, o poder da maldição já penetrou profundamente no corpo daquele velho e agora ele está extremamente fraco. Se forçarmos mais um pouco, podemos matá-lo. O líder de templo disse um pouco relutante. Seria extremamente benéfico para a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados se ela fosse capaz de devorar a essência de sangue e alma de um Lorde Soberano do grande reino núcleo da origem. Eu sei. Mas, ainda é de alguém do grande reino núcleo da origem do qual estamos falando. Zhao Feng sacudiu levemente a cabeça. Então seu corpo em estado líquido voltou à sua forma normal, qual estava ligeiramente pálido. O custo da técnica secreta transformação divina, espírito da água era enorme e Zhao Feng só poderia mantê-la por um curto período de tempo. Ushua. Zhao Feng acenou a bandeira negra e guardou a matriz cadavérica, assentindo em satisfação. Desta vez, lutando contra um Lorde Soberano, as coisas correram muito mais suavemente do que quando lutou contra o rei Sul. E o mais importante, ele nem usou seu poder de linhagem ocular.
Agora, a combinação dele com o líder de templo, mais o apoio da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, era capaz de suprimir lordes soberanos comuns. Há meio ano, eles nem se atreverão a sonhar com isso. Depressa! Vamos nos retirar daqui. Zhao Feng retornou ao navegador dos céus Trovão Azul e ordenou. Desde o início da batalha até agora, 5 ou 6 soberanos participaram, incluindo um Lorde soberano, atraindo a atenção de muitos especialistas. Que batalha terrível! Mesmo alguns soberanos morreram. Quem são as pessoas daquele navio do oceano sem fim? Eles conseguiram matar tantos anciões do pavilhão da nuvem seca, qual é uma das principais forças na região. Como a luta ocorreu próximo ao palácio espiritual do Oceano Vazio, muitos especialistas testemunharam todo o processo. Viajando em alta velocidade, o navegador dos céus cruzou o oceano sem fim em uma velocidade que nem mesmo soberanos comuns conseguiam alcançar. Em um piscar de olhos, o navio que havia matado vários anciões do pavilhão da nuvem seca, desapareceu. Embora o culpado já tenha partido, este incidente, em apenas meio mês, chocou muitas ilhas e facções uma-estrelas. Isso porque o pavilhão da nuvem seca era uma das principais forças de nível 1 estrela nas proximidades, logo atrás apenas de facções 2 estrelas. Logo após esse incidente, o pavilhão da nuvem seca usou toda a sua força e colocou uma recompensa pelo navegador dos céus Trovão Azul. Meio mês depois, em meio ao mar enevoado e atravessando-o, uma sombra de uma figura alta, cheia de uma frieza mortal, como um fantasma, surgiu. Por onde quer que passes, o silêncio absoluto reinava. E dentro de centenas de quilômetros, incontáveis seres marinhos tremiam inexplicavelmente ao sentir a pressão emanada por ele. Era como se suas gargantas tivessem sido agarradas pelo Deus da Morte. Aquela pessoa. Inúmeros especialistas nas proximidades, incluindo os de nível soberano, sentiram seus corações pularem. A figura alta e escura dava uma sensação de morte às suas almas. A intenção de morte do Imperador da Morte já esteve aqui. A figura alta e escura flutuava próximo ao palácio espiritual do Oceano Vazio. Então logo desapareceu, chegando ao palácio espiritual. Que terrível aura! Os guardas soberanos na entrada do palácio espiritual sentiram um frio na espinha e suas costas se encharcarem de suor frio. Depois de algum tempo, a misteriosa figura deixou o palácio espiritual do Oceano Vazio, se dirigindo para uma ilha nas proximidades. Sua velocidade era extremamente rápida, quase 10 vezes maior que a de um lorde verdadeiro comum. Domínio de Songeng, importante território do pavilhão da nuvem seca. Em um grande palácio. O terceiro ancião soltou um longo suspiro de alívio quando conseguiu forçar para fora o sangue podre e enegrecido de seu corpo. Felizmente, nossa seita tem métodos para combater maldições cadavéricas. A expressão do terceiro ancião era fraca, mas feliz. Pois se ele demorasse mais alguns dias, a maldição teria cravado em seus ossos e alma. Então, mesmo com todo o poder do pavilhão da nuvem seca, não haveria nada que pudesse ser feito. Você é o terceiro ancião do pavilhão da nuvem seca. Uma voz fria e rouca soou como se viesse do abismo da morte. Você. O terceiro ancião sentiu um medo que fez até mesmo sua alma se arrepiar. Em sua frente, uma figura alta e sombria, como se fosse o porta-voz da morte, apareceu estendendo a mão negra e esfumaçada, apertando levemente seu pescoço. Socorro, me ajudem! O terceiro ancião caiu em um medo sem fim. A mão negra esfumaçada era como a foice da morte mirando seu coração e alma, e suprimindo sua origem verdadeira através do choque. Peço perdão.
O que quer que seja que o Senhor deseja, eu prometo que darei tudo. O terceiro ancião do pavilhão da nuvem seca gritava como um pintinho tremendo, não esboçando nenhuma resistência. Sua alma e vida não pertencem mais a você. A figura alta zombou, e sua voz rouca fez o terceiro ancião cair em absoluto desespero. Shua. A outra mão da figura alta foi colocada sobre a cabeça do terceiro ancião, qual a consciência ficou escura, caindo inconsciente. Indução espiritual. Leitura de mente. Um translúcido filamento negro flui para a alma do terceiro ancião, deixando-o em um estado vegetativo, sem esboçar qualquer reação. Um tempo depois, o terceiro ancião do pavilhão da nuvem seca caiu no chão. Não havia sinal de mais ninguém ali, mas uma fraca voz, como murmúrios fantasmagóricos, soou a nível espiritual. A perseguição mortal da morte está apenas começando. Fuja. Vamos ver até onde você pode correr. Só espero que você não seja muito fraco.